Boa noite, pessoas. Que maravilha, que bênção nós estarmos mais uma vez para o nosso encontro nesse tempo tão especial que Deus tem nos dado, né? Vão chegando por aí, você que está chegando nessa live, é a terceira live dos 40 dias com propósito. Hoje será algo extraordinário, vai ser um tempo de Deus, tenho convicção que vai ser um tempo muito especial. Acabamos de encerrar, né? Terminamos o nosso PG online, quarta-feira, noite de PG, e foi extraordinário, pessoal muito ativo, mandando ver nos comentários, tanto lá no YouTube, onde nós recebemos a facilitação do pastor Robson, quanto nos grupos de WhatsApp de cada PG, e estava muito bom, muito abençoado. E o pessoal já está chegando por aqui com a gente. Paulo Roberto já está, a Josiane Zanca, pastor Robson, a Cris acabou de entrar, Paulo Roberto acabou de chegar por aqui. Gente, a Fran do Goga também entraram, estão chegando. E nosso pedido para você é que você seja um missionário nessa noite. Olha, o assunto que nós temos para compartilhar hoje é algo extraordinário. Dentro dos 40 dias com propósito, essa vai ser a terceira noite, o terceiro propósito. Você que adquiriu o livro 40 dias com propósito, essa é a lição 3. Eu não tenho aqui o exemplar do novo, mas se você tem este livro aqui, é nesse livro aqui que nós estamos trabalhando, ele está servindo de guia para que nós possamos trabalhar esses 40 dias com propósito. E deixa eu ver aqui com você, espera um pouquinho, dia 3 vai estar na página 26, hoje é o livro, né, o dia desse devocional. Vai ser uma bênção, fique conosco, e eu quero pedir que você seja um missionário. Vá embaixo, bem embaixo do seu telefone, aí no seu smartphone, você está ligado, tem um aviãozinho, convide mais e mais pessoas, né? Jeane Mafra acabou de entrar ali com a gente, né? A Andréia também, Andréia Simone Cardoso está chegando ali, eles que estiveram aqui na igreja hoje. Boa noite, Júnior Reis, nosso Pedro Reis, nosso amigo, né, triatleta, todo o pessoal que está chegando para estar conosco para esse tempo. Aí o nosso pedidinho para você, envie para quantas pessoas você tiver aí na sua rede de relacionamento. Está começando a terceira noite do 40 dias com propósito. Eu convido você para uma oração. Crente, gente, é tudo assim. Primeiro, a gente começa com uma oração e depois termina com comida, né? Nesse tempo em que nós não podemos nos reunir, mas nós vamos nos alimentar da palavra, essa palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você já está chegando por aqui. E eu convido você para nós orarmos e entregarmos nas mãos do Senhor este tempo tão precioso. Papai, quero te louvar, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão chegando para essa live de 40 dias com propósito. Se conosco, Senhor, dê a tua sabedoria a nós, teus filhos, papai querido, que possamos não só no transmitir, mas também como no assimilar aquilo que foi falado a nós, Pai, aquilo que foi deixado para nós, num livro tão impressionante, que tem mudado a vida de tanta gente, e agora chegou a nós, num tempo em que nós precisamos de mudança. Deus, ajude-nos a tomar a atitude que precisamos para viver esses 40 dias de propósito e depois uma vida rica e abençoada por Deus. Deus abençoe a sua vida. E qual é a nossa chamada para o dia de hoje? Qual é o comentário? Sobre o que nós vamos conversar sobre o dia de hoje? Para que eu estou na terra? Para quê? Para que eu estou na terra? E no dia 3, ele diz assim, faz uma pergunta muito intrigante. Ele diz assim, o que dirige a sua vida? Olha, isso é muito forte, isso é muito interessante.
Eu percebi, diz o Eclesiastes, no capítulo 4, versos 4, sabe, Salomão diz assim, ó, percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. É forte isso, né? É forte. Então, aguenta aí que vai ir mais uma ainda mais forte. Às vezes nós temos uma tendência de viver dissolutamente, dias vão e vêm, e nós não nos encontramos dentro do propósito. Sabe o que o Thomas Carlyle disse? Um homem, quer dizer, uma pessoa, quando ele fala um homem, quer dizer ali uma pessoa sem propósito, é como um barco sem leme. Um vira-lata, um ninguém. Pá, que forte isso. Um ninguém? Como assim? Uma pessoa que não tem propósito. Ela leva a vida dirigida de qualquer jeito. E olha aqui, gente, a vida de todo indivíduo, ela é dirigida por algo. Nós somos dirigidos por alguma coisa. Nós não vivemos, de uma forma ou de outra, nós não vivemos, Léo. Na maioria dos dicionários, ele define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Assim como você dirige um carro, assim como você chuta uma bola, você estará naquele momento guiando, controlando, direcionando. E a minha pergunta para você é, que força motriz dirige a sua vida? Que força motriz que dirige a sua vida? Nesse exato momento, é bem possível que seja um problema, uma urgência. Sabe, gente, tem uma definição para urgência muito interessante, grave essa se você ainda não ouviu. Sabe o que é urgente? É o que alguém não conseguiu fazer em tempo hábil, quer que alguém faça em tempo recorde. E a urgência, ela sempre nos rouba do importante. E talvez você esteja guiado por alguma coisa urgente, um prazo, o fim de um prazo determinado, talvez isso esteja dirigindo a você um temor, uma crença, uma dor. Ei, você de alguma forma está sendo dirigido. Valores, emoções podem dirigir a sua vida. E nós vamos conversar aqui hoje, procurar ser breve, que começam a vir as palavras, a gente vai se empolgando, mas eu quero dar cinco coisas mais comuns que dirigem a vida das pessoas. Tem algo que dirige a vida de muitas pessoas. Eu posso lhe afirmar que o gabinete pastoral já ouviu muito dessas pessoas aqui. Muitos são dirigidos pela culpa. Gente, isso é terrível. Algumas pessoas passam uma vida inteira fugindo de um remorso e ocultando a vergonha. Eles são dirigidos pela culpa, são manipulados pelas lembranças. Muitos permitem que o passado controle o seu futuro e frequentemente, olha só que forte, eles punem a si mesmos. Eles acabam estragando o seu próprio sucesso. É isso aí. Quando o Caim pecou, ele se afastou da presença de Deus. E olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Sabe? É que esse quadro, ainda hoje, descreve como é dirigido a vida de muitas pessoas. Sabe? Andar como que andar pela vida sem propósito. E eu quero dizer para você, somos produtos do nosso passado. As decisões que nós tomamos, as coisas que aconteceram no nosso passado, nós somos resultado disso. Mas nós não precisamos ser prisioneiro dele. Olha só que interessante, gente. Nós estamos aqui hoje conversando sobre o que dirige a sua vida e a primeira palavra que diz para nós é que nós somos guiados, nós não somos guiados, nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. E eu vou provar para você. Deus não é restringido pelo nosso passado. Como, pastor? Deus, não, aquilo que eu fiz não faz diferença. Não faz. O interessante é o que você vai tomar, a atitude que você vai tomar, e eu vou lhe provar isso. Ele pega um assassino, Moisés era um assassino. Apesar de ser escolhido por Deus, ele era um assassino. Mesmo assim, Moisés foi um líder que atravessou uma multidão pelo deserto. Deus escolheu. Gideão, acovardado por toda aquela pressão dos medianitas, onde é que ele vai? Ele vai para dentro de um lagar, malhar trigo. Mas Deus transformou ele num corajoso herói. E também pode fazer coisas melhores e maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar novos começos. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 32:1, na Bíblia Viva. Como é feliz
aquele que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Então não deixe que a sua vida seja dirigida pela culpa, mas o que está dirigindo você? Esse foi o primeiro. Muitos são dirigidos pelo sentimento e pela raiva. Algumas pessoas, infelizmente, se apegam às mágoas sem jamais superá-las. Olha só que forte. Em vez de aliviar, se aliviar a dor pelo meio do perdão, eles revivem continuamente, pensando, sabe, gente, o spa, talvez você já ouviu falar isso, não é aquela casa, aquele lugar onde descansa, não. Spa é uma sigla, é Síndrome do Pensamento Acelerado. Quando as pessoas são dirigidas por ressentimento, você vai conversar com elas, elas viram e mexem, elas voltam a falar naquilo, e quem já não foi pego no banheiro de surpresa matando? Alguém. Temos que tomar cuidado, porque algumas pessoas, elas se apegam às mágoas. O ressentimento sempre machuca mais. Olha só que forte. Mais o ofendido do que a pessoa que ofendeu. Ressentimento. Você ressente aquilo. Você sentiu uma raiva e olha, isso nós somos livres não. Nós somos sujeitos a acontecer. O cara lá passa e tal, e ofende um parente, coisa daqueles. E nós sentimos uma raiva muito terrível naquilo. É natural do ser humano. Nós não somos culpados pelo que nós sentimos, mas pelo que nós fizemos com o que nós sentimos. E aí nós somos dirigidos. E aí você ressente aquela dor. Ressente aquela dor. Sabe? Isso é um copo de veneno, cara. Que a pessoa toma todos os dias de manhã, esperando que o seu inimigo morra. Enquanto o nosso ofensor provavelmente já esqueceu, já passou. Ele pode lembrar quando for chamada a atenção dele, mas aquilo vai. E nós ficamos agora, ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre por meio do ressentimento. O que passou, passou, meu irmão. Não deixe a sua vida ser guiada. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o seu futuro para o seu próprio bem. Aprenda com o passado e mande ele para bem longe. Olha o que diz Jó, olha o que Jó disse. Essa versão está na nova tradução da linguagem de hoje. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. E às vezes não é só uma morte, é física. Ela pode ser uma morte sentimental, emocional. Pode ser uma morte espiritual. O ressentimento é guiado por isso. Mas tem mais uma coisa. Que muitas pessoas, essa é a terceira, que muitas pessoas são guiadas. Por onde é que é? Eles são dirigidos pelo medo. Sabe, gente? Eu até hoje não posso dizer que carrego um medo, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu nunca mais me meto em nada que eu não conheça, que eu não vá buscar conhecimento, que eu não administre, porque eu já errei uma vez. E agora, de certa forma, eu tenho um medo. Mas eu não posso deixar ser dirigido, porque os seus temores provavelmente resultam nas experiências traumáticas, nas expectativas fantasiosas. Sabe? Às vezes uma experiência no lar extremamente severa, ou mesmo de uma predisposição genética. Há pessoas que são mais medrosas, são outros que são mais aventureiros. Existe muito disso. Mas nós não podemos deixar que o medo dirija, porque as pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por ter medo de corrigir risco. Olha só, você pode estar deixando a sua vida ser dirigida pelo medo, e aí o que está acontecendo? Você está perdendo as oportunidades. Comportam-se de maneira cautelosa, alguns evitam se arriscar, tentando manter o estado da coisa, mas quando Deus tem muito mais. Sabe o que é o medo? Vou dizer para você. O medo é um encarceramento voluntário. É quando você se deixa prender. E aí, o que impedirá você de tornar no que Deus deseja que você seja? O medo atrapalha isso. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. Olha o que a Bíblia diz. João 4:18, na versão A Mensagem, uma paráfrase da Bíblia. No amor, não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa esse medo.
considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, o medo da morte, o medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Então não se deixe ser dirigido. Nesse tempo em que nós estamos firmando um propósito, não se deixe ser dirigido pelo medo. Muitos, olha só, são dirigidos pelo materialismo. Olha só que coisa séria. Quem não gosta de fazer uma compra? É gostoso você pegar algo novo. É bom você ir lá poder ter o poder de compra, né? Só quem foi numa promoção de uma loja de tudo por 70%, sabe como é gostoso comprar, mas nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o único desejo é adquirir, o objetivo da pessoa, é o único desejo que ele tem é de adquirir, de comprar, de postar, é um impulso de sempre querer mais, e sabe no que ele se baseia? Numa convicção, numa concepção equivocada. Ele acha que pode se tornar mais feliz, mais importante, mais protegido. Ah, se eu tiver mais, se eu conseguir adquirir mais, isso aí são três expectativas falsas, totalmente falsas. Os bens materiais trazem felicidade, sim. É bom ter dinheiro, é bom comprar, sim. Mas essa felicidade, ela é temporária. Porque quando você adquirir, aquilo que você adquiriu, que já é seu, dá aquele êxtase até você adquirir. Depois de adquirir, pronto. Já acabou, já aquilo já não tem mais graça. Depois que você adquire, aquilo já não tem mais graça. Entendeu? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que as riquezas não podem nos guiar. O dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. A autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. O nosso valor não é determinado pelas nossas posses. E Deus deixa claro que todas as coisas valiosas da vida não são bens materiais. Há algumas pessoas que carregam esse mito, que é muito comum, que o dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais protegido você está. Não é verdade. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você. Sabe o que é? O seu relacionamento com Deus. Então, não se deixe ser dirigido pelo materialismo. Há muitas coisas importantes que você não pode trocar. E há muitas coisas que o dinheiro compra, mas outras que não têm valor e dinheiro nenhum vai comprar. Então, não se deixe ser dirigido pelo materialismo. E aí tem uma outra aqui. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas, elas permitem que as expectativas alheias, sabe, gente? Pais, cônjuges, filhos, professores, amigos, eles controlem a vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos seus pais, que nunca estão satisfeitos. Sabe quando você faz não porque ama, mas porque procura uma aprovação? Sabe quando você entende que aquilo não é o seu lugar? Você não é nem uma questão de se sentir feliz, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Você precisa estar buscando um propósito de Deus na sua vida, mas com certeza, não vai ser agradar a todos. Os que seguem a multidão sempre acabam perdidos nela. Você tem que ter o seu propósito. Você não pode ser dirigido por que os outros pensam. Sabe? Aquilo que a necessidade, não, eu tenho que ser aprovado. Ei, eu não conheço todas as chaves do sucesso. Não conheço, acho que ninguém tem. Essa aqui é a regra. Não, é muito trabalho, acordar cedo, se esforçar e buscar conhecimento, mas não são todas as chaves do sucesso. Mas uma chave para o fracasso, essa eu posso lhe confirmar, é tentar satisfazer a todos. Então, não seja dirigido por isso. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Olha o que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. O seu propósito não pode ser esse. O seu propósito tem que ser buscar a vontade do Senhor. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais você atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Entenda isso. Outras influências ainda podem dirigir a sua vida, mas todos levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado. Olha só que forte isso. Você precisa encontrar. Isso são 5 coisas
principais, e eu estou falando para você aqui, e talvez o Espírito Santo pode estar ministrando no seu coração, de algumas coisas que estão dirigindo a sua vida, e você não se encaixou dentro, mas o Espírito Santo está trabalhando com você. Essa jornada de 40 dias nos mostrará ter uma vida dirigida pelos propósitos, uma vida guiada e controlada, e direcionada pelos propósitos de Deus. Não há nada mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. Não há nada mais importante. Não há nada que possa compensar o prejuízo de não os conhecer. Imagina você viver uma vida e quando você chegar no final dela, você entender que tudo aquilo que você fez não era o propósito de Deus para a sua vida. Se o propósito de Deus para a nossa vida, ela não passa de um movimento sem sentido, uma atividade sem direção, uma série de acontecimentos sem motivo e sem propósito, uma vida banal, mesquinha e inútil. Olha que forte isso, cara. Olha que forte isso. Nós precisamos não deixar de ser dirigido. Mas, olha só, as vantagens de você ter uma vida dirigida por propósitos. Eu vou relatar para você agora, e esse é o que nós estamos trabalhando hoje, é exatamente isso, o que dirige a sua vida. E conhecer os propósitos da sua vida faz com que ela tenha sentido. Quando você conhece, descobrir para que você foi gerado, por que você está na terra, o que você está fazendo aqui, quando você descobre isso, faz com que a sua vida tenha sentido. Nós somos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas correm atrás de tantos métodos questionáveis, eles querem saber, astrologia, psicologia, eles tentam descobrir. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, a vida se torna insuportável. Quando a sua vida não faz sentido, sabe quando você está naquela batalha procurando, mas quando você acha o verdadeiro propósito. Sabe que um jovem de 20 anos escreveu? Um cara de 20 anos, um garoto novo, com a vida toda pela frente. Ele disse assim, eu me sinto fracassado, pois luto para me tornar aquilo que nem mesmo eu sei. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir o meu propósito, aí sim eu começarei a viver. Sabe quem falou isso? Um jovem de 20 anos. Uma pessoa começando a sua vida. Sem Deus, a vida não tem propósito. E sem um propósito, a vida não faz sentido. A vida não tem relevância e não tem esperança. Sabe, gente, sabe o que Isaías disse? Ele disse o seguinte, no 49:4, preste atenção, tenho me afadigado, eu tenho me cansado, sem qualquer propósito, tenho gastado minha força e em vão e para nada. Sabe o que Jó disse? Disse, os meus dias são vazios de esperança e detesto a vida, não quero mais viver, deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7,16. O maior de todas as tragédias, a maior de todas as tragédias, não é a morte, mas é a falta de um propósito na vida. E a esperança, ela é tão essencial, escute aqui para mim, a esperança, ela é tão essencial para a vida quanto o ar e quanto a água. Nós precisamos ter esperança. E quando nós descobrimos o nosso propósito diante de Deus, isso sim nos traz esperança. É preciso esperança para lutar. Sabe, gente, você pode viver até 100 anos de idade. Bernie Siegel descobriu que poderia prever olha só que forte esse raciocínio. Esse médico, o doutor Bernie Siegel, ele sabia quais os pacientes deles com câncer, ele apresentaria melhores ao perguntar, você quer viver até 100 anos de idade? Parece uma incoerência, né? Perguntar para alguém que está com câncer, mas ele sabia quem iria responder o tratamento. Sim, aqueles que diziam, não, eu quero reviver. Eu quero viver até 100 anos. Eu tenho uma esperança, eu tenho um propósito. O meu propósito ainda não acabou. Então não desista, não desista. As mudanças maravilhosas acontecerão na sua vida quando você começar a viver com propósitos. Quando você alcançar, olha o que a Bíblia diz. O que Deus diz? Sei os planos que tenho para você. Planos para o bem, não para lhe causar aflição. Eu lhes darei esperança para um futuro promissor. Jeremias 29
e 11. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel. Talvez está tão difícil o seu propósito que você está vivendo um problema até não ter mais solução. Mas olha o que a Bíblia diz. Gente, essa é a palavra daquele que tem um propósito para você. Essa é a palavra daquele que se apaixonou por você e deu o seu filho por você. Ele tem um propósito extraordinário para a sua vida. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ouviríamos. E pedir ou mesmo imaginar infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos e esperança. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, e conhecer o sentido da vida, conhecer o propósito da sua vida, faz com que você tenha esse sentido, que você tenha essa esperança. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Olha só que forte. Ela define, o seu propósito define o que você faz e o que você não faz. O propósito na sua vida é o padrão pelo qual você avalia as suas ações. Para saber quais são essenciais ou não, basta perguntar. Tá, mas agora, como é que é esse negócio aí? Essa ação me ajudará a cumprir os propósitos de Deus na minha vida? Às vezes nós corremos tanto, sem um propósito claro, nós ficamos sem alicerces para fundamentar as nossas decisões, dividir o tempo, empregar os recursos. A tendência será nós tomarmos decisões com base nas circunstâncias. Quando eu não tenho propósito, eu sou levado como um vento para lá e para cá. O que está precisando? O que aconteceu? Para onde é que eu vou agora? E quem não conhece o seu propósito, exagera nas atividades. E isso causa estresse, fadiga e conflitos. Quem não sabe aonde é, quem não sabe aonde quer ir, não tem hora para chegar. Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho é um caminho certo. Uma vida sem propósito. Mas, para mim e para você, Deus tem um propósito. E olha só. Quando você está alinhado com os propósitos de Deus, é impossível você não conseguir ser pleno. Tá? Porque é impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Sabe que às vezes nós ficamos naquela correria e tal, e aí eu já olho para mim nessa tela que eu estou me vendo aqui, e você está olhando para mim e está dizendo assim, pastor, está rindo de ti, a tua correria. E eu vou dizer para você, às vezes eu sou agitado mesmo, eu curro mesmo, tasquilamente falando, vou lá, vem cá, tal. Mas eu descobri aqui que se eu estiver alinhado nos propósitos de Deus, o tempo que eu tenho, ele é suficiente. Se você não consegue realizar por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Ou possivelmente, essa é forte, está passando tempo demais na internet. Está passando tempo demais com coisas que não edificam. Se você não conseguir realizar por completo, significa que você está fazendo mais do que Deus pretendia que você fizesse. Gente, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso potencial. Ele sabe até onde a corda estica e Ele não vai colocar para nós algo acima do que nós podemos suportar. Não vai vir. Então, se alguma coisa está tomando o teu tempo de uma forma, eu não tenho... talvez você esteja fora do seu propósito. Talvez é hora de parar e pensar, fazer um pensamento dentro de você e ver o que está acontecendo. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena, já disse sábio Salomão em Provérbios 13:7. Isso também leva à paz de espírito. Sabia? Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma firme fé, uma fé fundamentada nas pessoas que confiam em Ti. Isaías 26:3. Conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridade. Isso se faz com os esforços e energias que se concentram naquilo que é importante. Você torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair com assuntos de menor importância. Como isso? Como o sistema tem
buscado tirar de nós aquilo que era importante. Sabe, gente, muitas pessoas, elas são como um giroscópio. O cara é agitado, um giroscópio, ele roda, mas ele nunca sai do lugar. Às vezes num ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento e de igreja, na esperança que haja uma mudança e ela seja definitiva para preencher o vazio no seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez? Sabe quando não há uma prioridade, quando nós não estamos encaixados dentro do propósito de Deus? Isso acontece. Há muita correria, muita coisa, mas nós não estamos fundamentados. Giramos, e nós não chegamos a lugar nenhum. Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer para vocês. A capacidade, isso está em Efésios 5,17. Olha que exemplo importante. A capacidade de concentração que você pode ter na luz. Uma luz, ela esparçada, eu estou falando com você sobre o que dirige a sua vida, e conhecer os propósitos nos dão foco, nos aprendem a viver a nossa prioridade. Uma luz, ela quando ela está aberta no ambiente, ela é simplesmente para iluminar, mas uma luz difusa, ela não tem impacto, ela só ilumina, mas quando ela é concentrada num foco, quando você pega uma lente, talvez essa experiência você tenha vivido, eu vivi isso aí, né? De pegar uma lente de aumento e pegar a luz do sol, que ela é simplesmente agradável, né? E aí você concentra aquela luz com uma lente de aumento, e os raios de sol, eles concentrados naquele foco ali, eles podem pôr fogo, né? Numa folha de papel, numa grama, até numa madeira, depende do tempo que você colocar. E ainda mais, o nosso amigo Pedro Reis que diga, laser é uma luz, é uma lâmpada, mas ela está tão focada, ela está tão, que chega a cortar o aço. É o laser. Ela pode chegar até cortar superfícies sólidas. Não há nada tão poderoso que uma vida direcionada. E isto é uma vida vivida com propósitos. Sabe, gente, os homens e mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. Sabe, o apóstolo Paulo, ele difundiu o cristianismo no Império Romano, e olha que naquele tempo não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão. Naquele tempo o que tinha? Sandálias, ou o lombo de uma mula, de um cavalo, ou de um camelo, não sei qual é o bicho que ele usava lá, mas ele focou na pregação do evangelho, e ele conseguiu evangelizar toda aquela área, todos os países. Olha o que ele diz em Filipenses 3,13. Estou concentrando minhas energias unicamente nisso, esquecer o que se passou e avançar para o que estão na minha frente. Se você quer viver uma vida que cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos. Pare de tentar fazer tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades. Sabe que às vezes não são as coisas ruins que nos roubam? Não são pecados grotescos, coisas horríveis, não. São embaraços, coisas simples. Mas isso nos roubam, isso tira o nosso foco, a nossa concentração. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Olha o que Paulo disse. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Filipenses 3,15. Deus tem algo especial para você. Descubra qual é o propósito. Sabe por quê? Quando você descobrir o propósito, ele traz uma motivação. Conhecer o seu propósito vai deixar você motivado. O propósito sempre produz um entusiasmo. Não há nada mais estimulante do que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. George Bernard escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza, em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações. Sempre reclamando que o mundo não se esforça para lhe tornar feliz. Que o mundo não se esforça para lhe tornar. Quando você descobre o seu propósito,
você se sente motivado e não fica preocupado com o que está acontecendo, o que pode lhe fazer. Não, você tem um propósito, você é focado nele e isso lhe traz entusiasmo. Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente tem passado uma vida tentando criar um legado, tentando deixar uma marca, sabe? Tentando fazer com que a sua imagem fique. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Sabe? Os recordes, eles são batidos, as reputações, elas não subsistem. As homenagens são esquecidas. Aquilo que era importante ontem, aquele que fez um grande feito, hoje já não faz mais. Por quê? Porque isso passa, gente. Mas ter um propósito, ele vai lhe guiar para a eternidade. James Dobson, um escritor americano, o sonho dele era ser campeão na sua instituição. Na faculdade onde ele estudava, o sonho dele ele jogava tênis e era ser campeão daquilo ali. E ele alcançou, ele focou, e ele foi, e ele passava e via lá dentro, num lugar específico, dentro daquela universidade, aquele troféu lindo, estava lá o seu nome, e aquilo era um sonho. O tempo passou, os dias passaram, e daqui a pouco alguém lá manda para ele recebe na sua casa aquele troféu, e a pessoa escreve: oi, Davidson, achei isso aqui no lixo, alguém jogou fora e sei que fez bastante diferença para você, estou lhe mandando. Quer dizer, gente, aquilo ali já virou lixo, já não é mais nada. Então, você foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui para se preparar para a sua eternidade. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Olha só que lindo. Chegará o dia em que você estará diante de Deus. E Ele fará uma auditoria sobre a sua vida. Ele vai chamar você lá e aí daí? O que deu? Um exame final antes que você ingresse na eternidade. Olha o que a Bíblia diz. Lembre-se cada um de nós que comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo. Felizmente, o legal é que Deus quer que passamos nesse teste. Nós vamos ser chamados diante da presença de Deus e nós não vamos ser chamados, né, por aquela nossa função, por aquilo que nós exercemos. Deixa eu me explicar melhor. Você vai chegar diante, você foi chamado para ser um ótimo contador. Uma pessoa que ajudaria algumas pessoas a gerir os seus valores, mas você entendeu que, sei lá, que ser médico. E aí você vai chegar diante de Deus. O propósito de Deus para a sua vida é que você trabalhasse com contabilidade. E aí você vai chegar diante de Deus, fulano de tal, contador. Né? Disse, não, Deus, sou eu, mas sou médico. Disse, não, você foi médico pela sua escolha, mas o meu propósito é que você fosse contador. Havia muitas pessoas que você precisaria ajudar na contabilidade. Você viveu uma vida fora dos meus propósitos. Isso aqui eu estou exemplificando, mas é exatamente isso. Vai chegar um dia que você será chamado e cobrado pelo seu propósito, por aquilo que Deus colocou diante de você, e você vai prestar conta. Mas felizmente é que Deus quer que nós passamos por esse teste. Por isso Ele nos deu as perguntas antecipadamente pela Bíblia e entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Hoje o pastor Robson ainda falou sobre ela no pequeno grupo, né? Serão duas perguntas. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus irá perguntar sobre a sua formação. Deus não irá perguntar pela sua formação religiosa, pela sua visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou Jesus? O que você fez por você? Você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Aceite Jesus como seu Salvador. E a segunda pergunta que ele fará: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida? Essa é a segunda pergunta que você será inquirido.
dádivas, talentos, oportunidades, energias, relacionamentos, recursos, enfim, tudo o que Deus deu a você, gastou-os com você mesmo ou fez deles para o propósito que Deus tinha para você? Se você fosse perguntado hoje, o que você tem feito com os seus propósitos? Prepará-los para essas duas perguntas é o objetivo desse tempo, desse livro e desse tempo que nós estamos nesses propósitos diante de Deus. É para isso que está acontecendo esses 40 dias com propósito, é preparar você. A primeira irá determinar aonde você passará a eternidade, o que você fez com Jesus, e a segunda determinar o que você fará na eternidade. Ao terminar este propósito, você estará pronto para responder essas duas perguntas. O que tem dirigido a sua vida? Pensando sobre o meu propósito de vida. Vamos para a prática agora. O tema para a reflexão é: viver com o propósito é o caminho da paz. Se você precisa pensando, você precisa achar qual é o seu propósito. Isso é viver, é caminhar para viver o caminho da paz. E tem um versículo para nós memorarmos. E olha só, é Isaías 26:3. Nós precisamos memorizar esse versículo. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidades às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Tu dás paz e prosperidade. Então você precisa achar esse propósito, porque então você terá a prosperidade. Você é capaz de repetir comigo? Você que está aí junto? Vamos lá? Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Conseguiu? Acho que ficou meio enrolado, né? Vamos lá junto então. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Olha que versículo lindo. Pegue lá na sua Bíblia, marque ele, Isaías 26:3, vai lá no seu telefone, clique, marque ele, bote para memorizar. E a pergunta para você meditar: na opinião da minha família e dos meus amigos, o que dirige a minha vida e qual eu desejo que seja. Isso é para meditar. Isso é para botar a cacholinha para pensar. Na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida e qual eu desejo que seja. Deixa eu entender essa pergunta aqui. Na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? Isso é a pergunta para terceiros. E a outra pergunta é: e qual desejo que seja? Qual é o que eu desejo que dirija a minha vida? Quero orar por você. Deus, ensina-nos a andar pelos teus caminhos. Ensina-nos os teus estatutos. Leva-nos a ver, Senhor, qual o teu propósito e assim ser dirigido por eles. Não me deixar ser dirigido, Senhor, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Não me deixar ser dirigido por mágoas, ressentimentos ou por correrias desnecessárias. Mas que eu possa ser dirigido por Ti, Deus, e a Tua graça ser sobre a minha vida. E assim eu alcançar aquilo que Tu tens para mim. Deus abençoe, Senhor Jesus. Abençoe a vida de cada pessoa que esteve conosco nessa noite de propósito, Deus. Que possam ser dirigidos por Ti. Deus, isso é o que nós te pedimos e te louvamos. Amém e amém. Eu estou preocupado, já passei do tempo, estava empolgante, é gostoso estar com você. Deus abençoe a sua vida. Ei, que a prosperidade alcance o seu coração. Obrigado por estar conosco. Amanhã, 19h15, nós estaremos no nosso projeto 7.14, né, de oração. Esteja conosco. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco. Um beijo no seu coração. Que assim seja, conforme diz a nossa irmã Josiane Nazário e a Marga Cunha também. Amém. Marcos Mendonça, um beijo para você. Deus abençoe, fique com Cristo e amanhã estamos de novo, 22h30 para o quarto dia do propósito, do 40 dias com propósito.